Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós iremos discutir a temática Reino Monera. O Reino Monera, pessoal, é um dos grupos criado pelo pesquisador Linneu. Além desse grupo, existem outros 4 grupos, onde os demais seres vivos, estão inseridos. Aqui nesse grupo Monera estão inseridos apenas as bactérias. Nos demais reinos, outros seres vivos estão ali inseridos, como o reino protoquitista, onde estão ali certas algas e os protozoários. No reino fungi, os fungos estão ali presentes, inseridos nesse grupo. O reino plantae, onde as plantas estão inseridas, e o reino animalia, todos os animais estão ali fazendo parte desse grupo. Ok? Então toda a biodiversidade que existe no planeta estão ali presentes entre esses 5 grupos. Hoje nós iremos discutir o reino, o grupo das bactérias, que é o reino Monera, ok? Então antes de iniciarmos, eu peço para você dar um joinha, se inscreva no canal, para fortalecer aí, beleza? Para que a gente possa aí estar gravando em outros momentos outras temáticas. Vamos nessa. Pronto, então eu já inicio essa discussão falando para vocês, mostrando para vocês, apresentando para vocês os representantes do grupo Monera, do reino Monera. Então foi como eu tinha dito logo no início, as bactérias elas fazem parte desse grupo, mas associado a elas existem outros tipos de bactérias também, não simplesmente as bactérias comuns que a gente conhece, aquelas que causam doença, mas as cianobactérias e as arqueobactérias também são considerados representantes desse grupo Monera, beleza? Vamos embora. A importância desse grupo. Pessoal, nós temos bactérias e bactérias, Existem bactérias capazes de gerar doença, assim como existem bactérias capazes, de influenciar no processo produtivo. Lá na indústria de alimento, lá na indústria de medicamentos, existem então seres desse grupo que inclusive contribui com a produção de oxigênio. Isso aí, a gente pensa muitas vezes, a gente considera muitas vezes que apenas responsáveis pela produção do oxigênio são as plantas e as algas, mas as bactérias, não todas elas, mas o grupo das cianobactérias também tem essa atribuição, de produzir oxigênio que a gente utiliza para nos mantermos, para nos manter vivos. Então existem bactérias e bactérias, bactérias que causam doenças, bactérias que são consideradas recicladores da matéria orgânica, matéria morta, como são exemplo aí dos decompositores. Existem bactérias que causam doença, existem bactérias que atuam ali na biotecnologia, na engenharia genética. Diga-se de passagem, a gente não pode considerar 100% das bactérias como agentes causadores de doença. Muito pelo contrário, a menor parte delas é que são causadores de doença. 30%, bora estimar assim, são causadoras de doenças, são problemáticas, causam problema à lavoura, causam problemas aos animais. Mas a maior parte dessas bactérias, 70%, a parte restante, são bactérias que nos auxiliam, inclusive no processo digestório, no nosso intestino. Existe ali um grupo de bactérias chamado de flora intestinal, que ajuda no processo da digestão do alimento. Beleza? Então, se você ouvir falar, fizer a leitura e está lá o termo bactéria, não necessariamente a gente deve considerar como algo negativo, porque a maior parte delas soma a nossa vida, beleza? Vamos embora. Existe essa figura aí, pessoal, para classificar a estrutura, para considerar a estrutura da célula bacteriana. Então a bactéria tem essas estruturas aí, ó, membrana plasmática, citoplasma, tem um material genético, mas só que está todo do jeito que você está vendo, essa parte lilás aí, ó, toda espalhada no interior da célula, que é o citoplasma. Diferentemente de outros tipos de células em que o material genético está ali todo organizado, está delimitado por conta da presença da carioteca. Só que na célula bacteriana não existe essa tal carioteca. Então, se não existe essa tal carioteca, o material genético não tem como estar organizado, delimitado, organizado ali, definido ali em uma determinada parte, do citoplasma. Então, enfim,
Uma célula completa tem o que? Membrana plasmática, citoplasma, tem um material genético, né? E justamente partes essas presentes também na célula bacteriana. Devido, pessoal, ao fato das bactérias não possuírem essa tal carioteca, que é a estrutura que delimita o núcleo no citoplasma, essa célula é chamada de procariótica. Também apenas as bactérias são classificadas como procarióticas, porque apenas elas têm a ausência da carioteca. Os demais seres vivos, eles possuem um núcleo organizado, um núcleo delimitado, devido à presença da carioteca. Então, por conta do material genético estar organizado no interior da célula, essas outras células são chamadas de células eucarióticas. Beleza? Então, em resumo, as bactérias são classificadas como procarióticas, porque nas células que organizam sua estrutura, né, possui um núcleo desorganizado, não possui um núcleo ali delimitado, né, devido à ausência da carioteca. Vamos embora. Então nós temos, pessoal, uma diversidade de bactérias, né? Existem bactérias que causam doença, existem bactérias que atuam no meio ambiente promovendo a reciclagem da matéria. Enfim, bactérias que buscam o que se alimentar, buscam a sua nutrição no meio ambiente, assim como também existem bactérias que conseguem se virar nos 30 e produzir a sua própria nutrição. Não é isso? Então, para aquelas bactérias que conseguem se virar nos 30 e produzir a sua nutrição, são classificadas como autótrofas, semelhante às plantas que estão ali fixas no solo e se viram nos 30, né, através da fotossíntese para gerar, para produzir o seu próprio alimento. Já existem outras bactérias que não têm essa capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, elas buscam a sua nutrição no meio onde estão ali inseridas, beleza? Então existe aí essa classificação de heterótrofas ou então autótrofas, depende da forma que ela usa para buscar a sua nutrição. Vamos embora? Reprodução. As bactérias, pessoal, se reproduzem tanto de forma assexuada como de forma sexuada. Na forma assexuada é através da reprodução por meio de esporos. Então ela produz os esporos caem em local que seja nutritivo, né? E a partir dali, certo tempo, ela vai ali gerar um outro indivíduo, né? Através da reprodução via esporo. Produz esporo, está em um meio nutritivo, surge ali um outro ser. Mas existem outras formas também dela se reproduzir assexuadamente, que é se dividindo ali em duas partes, né? Você tem uma bactéria, bora chamar ela de bactéria mãe, e ela se divide em duas. E sempre assim, cada uma dessas vai se dividindo em duas, vai se dividindo em duas, vai se dividindo em duas. Não é isso? Então, uma das vantagens da reprodução assexuada é justamente o tempo, porque ocorre ali a reprodução rapidamente. A bactéria produz uma diversidade de esporos que geram outros seres. A bactéria se divide várias vezes, que dá origem a vários seres, isso num tempo curto. Já a reprodução sexuada não acontece com tanta rapidez. E uma desvantagem da reprodução assexuada seria a não variabilidade genética. Ou seja, a célula mãe que se dividiu em dois, cada um desses possui a mesma genética. Não tem uma diferenciação. Já na reprodução sexuada, não. Na sexuada existe ali a troca de material genético. Você tem uma bactéria com um DNA X, outra bactéria com um DNA Y. Então elas conseguem trocar parte desse material genético e com isso gerar a diversidade. Com isso gerando a variabilidade genética. Ok? Vamos embora. Nessa figura, pessoal, ela mostra ali justamente a reprodução sexuada, né? Onde um indivíduo ele troca material genético com outra bactéria, assim promovendo a reprodução e a variação genética. Na outra imagem a gente consegue observar melhor, acompanhe. Pronto. Nesse caso aí dá para a gente verificar melhor a troca de material genético entre as bactérias. Pode observar no desenho ao meio,
né? Você tem essa troca direta de material genético entre elas. Com isso, na parte final, surgem aí bactérias diferenciadas, né? Geneticamente falando, ok? Então eu fico aqui, pessoal, com vocês. Como eu falei, dê um joinha, se inscreva no canal para dar um fôlego maior, né? E uma vontade maior, uma inspiração maior para a gente desenvolver novos trabalhos, beleza? Até a próxima e bons estudos.